Fala, Racers! Fala, galera, tudo bem com vocês? Pronto, é isso aí, vocês não estão ficando malucos, vocês estão vendo o mesmo vídeo hoje em dois canais. Por quê? É o primeiro lançamento de produto da Metal Horse 100% cooperativo. Finalmente chegou a nossa hora, é um projetinho que a gente estava no forno aí desde comecinho da pandemia. Começo de 2000. Então, muito legal, foi assim, desde o começo a gente acompanhou as ideias, fomos trocando ideias, somando aí o que cada um pode agregar, né? Eu na parte de revestimento, ele na parte mais estrutural aí da parada, que vocês vão ver daqui a pouco o que é. Mas é um prazer, muito honrado aí de estar aqui no canal também, conhecendo a galera daqui. Acho que eu nunca apareci no seu canal também, então prazer, eu sou alemão, então vamos ver o que a gente tem aí. Racers, mas antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, tanto no canal da Metal Horse quanto no canal do Alemão. Melhor, deixa nos dois canais, vai nos dois canais lá, se inscreve, ativa as notificações e já deixa seu like nesse vídeo, você vai curtir muito tudo que a gente vai mostrar pra vocês e especialmente o lançamento de hoje. Bora! Bom, Racers, vamos lá. A gente tinha um desafio que era produzir um banco de performance reclinável, que a gente já tinha a linha de Banco Street, né? Mas a gente tinha um desafio de produzir um banco reclinável, que fosse um banco mais usável aí para os carros de rua. E, na nossa parte, é o que a gente já conhece aí de produção estrutural de banco e tudo mais, e eu não faria isso com uma outra pessoa que não fosse o alemão para ter toda essa expertise que eles têm, tanto no couro quanto na customização do banco. O alemão é o cara que aí torna os seus sonhos mais pornográficos aí realidade. Deixo tudo único, meus amigos. Então essa é a ideia, porque assim, qual que é o grande sacada da linha Street? É que os carros, a interna dos carros é muito diferente uma da outra. Então você quer harmonizar os bancos que você vai colocar, que são os bancos mais voltados um pouco mais para performance, porém você não quer que ele fique destoando completamente do resto do seu projeto, né? E como são bancos importados, qual que seria a solução? Ou ele ia ter que trazer 49 mil containers para ter... não ia acontecer. Exatamente. Ia ter que ser 30 banco bege, 30 banco vermelho, 30 não sei o que lá. Então ficaria uma... Era o que impedia, né, ele de trazer essa variedade, né? Que ele sempre falou, pô, não dá. Para mim tem que ser no preto, que atende mais gente, porque a gente traz de container, então tem toda essa questão do estoque, a quantidade e tudo mais. E aí eu falei, pô, é aí que a gente vai conseguir somar, porque eu faço a personalização. Então a ideia é essa união de forças aí, onde a gente vai conseguir oferecer para vocês um produto que vai combinar com o seu projeto e não necessariamente você vai ter que colocar um banco lá só focado na performance e sim também na estética. Agora abrimos mais essa porta aí para todo mundo ter carro único. Ou seja, você que reclamava que não tinha um banco que reclinava e você que queria o banco do seu jeitinho, agora você vai vir com a gente, que a gente vai mostrar para vocês um pouco aqui das instalações Mega Hyper Blaster do alemão, que isso aqui é coisa de primeiro mundo, e depois a gente vai seguir lá para mostrar os bancos exatamente para vocês, que a gente vai abrir venda, sabe quando? Hoje, você está vendo esse vídeo hoje, quarta-feira, é o dia que abre venda desses bancos. Então, você vai terminar de ver esse vídeo, você vai clicar aqui em cima e já vai direto para o site da Metal Horse, que vai ter lá disponível para você comprar os bancos no formato original e também já com a customização do alemão. E a mesma coisa nas nossas lojas, quando você chegar lá, pô, eu quero um banco da Metal Horse, vai ter lá, a gente vai ter a possibilidade do básico para vocês também e também o personalizado, que aí a ideia é abrir o máximo de leque de opções em cima do que a gente testou, que fica bom em cima do formato do banco, né? Porque como é um banco concha, tem algum tipo de customização. Exatamente. Que não dá para aplicar, infelizmente, pela conformidade do material. Mas foi esse o estudo aí que a gente fez nesses meses aí que se passaram para entender o que fica bom, o que não fica bom, e a gente vai explicar para vocês mais ou menos como que foi feito esse desenvolvimento aqui dentro, passando pelos setores e também mostrar aí quais são as possibilidades. Bora, vem com a gente! Bom, esse setor aqui é o nosso setor de desenvolvimento, que é basicamente a nossa alfaiataria, vamos dizer. O que acontece? A gente tem um banco e a gente tem que fazer uma roupa nova para eles. A galera do nosso canal aqui da Alemão conhece bem esse setor, porque a gente acaba realmente passando bastante tempo aqui em todos os projetos quando estão nascendo.
E aqui, esse aqui está no meio do caminho, um banco que a gente... É o nosso banco, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Porém, para vocês entenderem o que tem que ser feito, é eu tirar as medidas de cada peça e cada conformidade que vai dar. Então, por exemplo, não necessariamente as peças que vão ter agora no banco personalizado são exatamente do mesmo tamanho do que o original de tecido. Porque existe a questão de alongamento do material, como que ele vai vestir, ainda mais num banco como esse, que ele não tem curvas sutis, suaves. Todas as curvas são ângulos fortes. Você pode ver aqui a curvatura do banco, a borda. Então você tem que conseguir fazer com a sua modelagem, transformar uma coisa que foi concebida para o tecido, para um material muito mais rígido, com menos alongamento, que é o sintético automotivo. Então foi todo esse quebra-cabeça que a gente fez aqui, que basicamente começa com você riscando a espuma, tirando as peças através de um TNT. Então a gente vai colando um TNT para a gente fazer esse primeiro mockup. Depois a gente vem aqui e faz um processo de digitalização desse molde. Então ali é a primeira parte, onde é a parte de tapeçaria convencional, e é aqui onde rola a viradinha de chave para entrar para uma linha de produção de uma indústria. Então aqui nessas duas mesas, o papel, o físico, vira digital. Então a gente faz a digitalização do molde e aí ele vira um molde digital, que vocês vão ver as imagens, depois eu mostro para vocês, e a gente pode seguir a produção. Só que, para fazer isso, ainda mais em um produto que a gente quer fazer agora, que é diferente dos carros, que não é isso aqui é para alta escala, a gente vai querer fazer para vender para o Brasil inteiro. Então não pode ser um produto que tenha dificuldade de montagem, que seja difícil de fazer. Então a gente tem que fazer toda essa evolução e tudo acontece aqui, que é o que vocês vão ver como que nasce o produto final. Mas basicamente é aqui. Já conhecia esses mistérios da tapeçaria? Não posso falar que não, porque a gente já está trabalhando nisso já tem um certo tempo. Mas aqui, Vitinho, ó, vem cá. Vamos mostrar para a galera, aproveitar que a gente está aqui com o banco desmontado, mostrar alguns spoilers aí já desse lançamento para a galera. Bom, primeira coisa, vocês sabem, ó, fibra. Tá? A gente está falando num banco concha de verdade, tá? Então ele é um banco concha de fibra de vidro, assim como o nosso banco da linha Street. Porém, ele teve o seu casco, né? A sua concha redesenhada para ela ser um pouco mais confortável, mas sem perder o apoio, né? Que é uma coisa necessária para um banco que vai ser utilizado em carros com perfil mais de uso de rua, né? Do que de pista. E especialmente aí o lance que faz ela ser reclinável. Então a gente tem um corte no meio da concha para você separar ele em duas peças, tá? A parte das costas e a parte do assento. O que dá um desafio muito grande para a gente, porque você passa a não pensar mais o banco como uma peça única. Isso na questão de distribuição de carga é muito importante, porque o banco ele continua sendo preso exclusivamente pela parte de baixo, mas a gente precisa ter, tanto na parte do assento quanto na parte das costas, um reforço estrutural diferente na fibra para que você consiga sustentar o banco pela parte de baixo e manter a rigidez das costas da mesma forma como você tem num banco que seja inteiriço. Então isso é o desafio que a gente tem, tanto estrutural, com a estrutura de aço externa do banco, né, que é realmente o que faz a diferença, mas também na parte da fibra, a gente conseguir ter os pontos de apoio reforçados para você não ter perda de carga quando você vai ter a distribuição aí das forças dentro do banco. Bom, o Alemão falou aí bastante da questão da modelagem, né, e que é um desafio para um banco nesse formato, e ainda mais levando em consideração toda essa parte de reforço estrutural que a gente tem, que acaba criando aí mais pontos de dificuldade para vocês conseguirem modelar e ter o acabamento perfeito, né? Exato, e assim, como é um banco de fibra, ele tem pouca espuma, né, querendo ou não, aqui nessas partes assim. Então isso aqui é o que dificulta, porque a espuma ela ajuda a preencher de uma maneira que, num banco onde a estrutura é tubular, ele tem muito mais espuma e aí ela ajuda na modelagem, que ela tem uma conformidade melhor. Mas esse aqui não tem isso, então a gente tem que ter todo esse olhar mais detalhado para cada curva, para cada acabamento que a gente vai fazer. Mas confesso que, assim, ficou muito legal o resultado que a gente conseguiu chegar.
O banco também, pelo que a gente pode avaliar estruturalmente, foi muito bacana, né? Das opções que você trouxe lá atrás, quando a gente começou o desenvolvimento, ele trouxe várias, onde a gente foi eliminando, ele foi olhando, não, essa estrutura não me agrada, não sei o que lá, e também pegou toda a expertise desses anos já vendendo os bancos inteiriços, né? E aplicou nessa solução aqui. O legal é a customização de acordo com o carro que o cliente tem para combinar. E é isso que a gente vai oferecer. Vocês podem ver aqui algumas opções aplicadas já, mas vamos mostrar no detalhe no próximo banco pronto. Isso aí. Então, saindo daqui da modelagem, para onde a gente segue? Antes de descer para mostrar o banco pronto, eu quero falar um pouco sobre a matéria-prima que a gente vai usar e quais são os testes que a gente aplica nela. Então, basicamente, a gente vai oferecer esse banco em sintético. Por que em sintético? Devido a essa volume daqui de entrada e saída, porque o couro ele tem uma tendência a arranhar com mais facilidade. Então, como isso aqui é um grande problema, porque é muito abrasivo, principalmente em carros baixos, quando você vai entrar, você acaba raspando nessas partes. Então, a gente optou por oferecer em sintético e com opção de colocar o SIEG, que é o nosso alcântara que a gente desenvolveu, que não é um alcântara original, mas é um material de altíssima qualidade também, que a gente conseguiu chegar nos parâmetros e um custo acessível. E também vamos oferecer na opção do alcântara original também. O nosso material totalmente testado, sempre que a gente recebe, a gente avalia a questão da abrasão e do alongamento, que eu vou mostrar ali para vocês no nosso laboratório. Bora lá! Esse aqui é o nosso dinamômetro de tração, que é o que a gente avalia de mais importante hoje para garantir a durabilidade do nosso material sintético. No couro, a gente também faz um processo aqui, que é o de abrasão, que é para ver se a tinta dele e o verniz estão bem ancorados. Mas como o sintético ele é um material pigmentado, aqui ele nunca apresenta nenhuma despigmentação, porque por mais que você gaste ele ainda se mantém da mesma coloração. Isso daqui é o teste que simula a sua bunda no banco, é isso? A gente coloca aqui um jeans branco, que é o material mais abrasivo que a gente usa no dia a dia, né? Tipo, não é algodão, não é poliéster, é o jeans que é o mais abrasivo. E esse jeans tem que se manter branco. Essa é a medida. Se a tinta começar a migrar, significa que não está legal. Mas no sintético não tem necessidade. O sintético, o mais importante daqui é a gente avaliar qual que é o alongamento dele e a tensão de rompimento dele. Porque se ele tiver com muito mais alongamento do que o normal, a nossa modelagem não vai ficar legal também. Perfeito. Se ele tiver com menos alongamento, também não vai ficar legal. E se ele tiver muito frágil, ele não vai ter a durabilidade que a gente espera. Então a gente coloca aqui e aí ele traciona a peça e depois ele dá um gráfico para a gente e tem que estar dentro das nossas normativas. Somos ISO 9001, então a gente tem um monte de normas e regras que a gente tem que seguir. Uma dessas é inspecionar 100% dos nossos lotes de matéria-prima. Então, todo lote passa por esse processo de teste. É isso aí. Então, aqui é onde a gente tem certeza que o material que a gente está aplicando vai atender às expectativas. Para conseguir seguir com aquele modelo digital, a gente precisa de uma máquina que entenda e consiga tirar do digital e voltar para o físico de volta. Então, aqui são as nossas máquinas de corte. Principalmente num banco concha desse, a precisão das peças estarem certinha no tamanho que elas foram concebidas é muito mais importante. Porque cada meio centímetro que a peça perder, aí não vai estar cada costura no seu canto, a conformidade do banco não vai ficar legal, a gente não vai conseguir chegar na qualidade que a gente quer. E é muito legal, quem nunca viu assim uma peça de couro inteira, né? O pessoal acha que o couro é quadradinho. Não, o couro ele tem o formato do boi, né? Ele tem exatamente o formato da peça. As patas ali na frente, atrás. E aí esse é um corte, ele é laser. É uma faca rotativa, que é igual uma faca de pizza, vocês vão ver, vou colocar uns takes para vocês verem. É uma faca rotativa e um cabeçote que anda no X e no Y e ele vai seguindo o desenho que a gente passou lá, digitalizou no 3D e a gente sai aqui. Quando é feito no couro natural, que não é o caso dos nossos bancos aqui da Metal Horse, ele usa esse scanner aqui também que identifica os defeitos da pele, os buracos e todas as falhas que o material original tem, o material natural tem. Agora, quando é o sintético, aí sim é quadradinho, né? Vai esticar aqui?
Esse aqui é um material sintético, ele tem sempre a mesma largura, então a máquina não precisa de um scanner para saber qual que é a área de atuação dela. E esse material foi um material desenvolvido por nós, a composição dele. A gente chama ele de ultra couro, porque a gente fez uma malha mais resistente aqui na parte traseira dele, por baixo da espuma, e o material mais espesso. Ele tem 1,3 milímetros de espessura. Então o convencional do mercado é 0,8, 1,0. A gente prefere colocar um material um pouco mais grosso, mas também não pode ser muito mais grosso, senão você não consegue. Exatamente, você não consegue fazer um acabamento legal. Perfeito. Então você consegue ter uma resistência à abrasão maior do que o normal. Principalmente o problema do sintético não é nem tanto a abrasão, porque como ele é um material pigmentado, ou seja, ele é uma massa de PVC preta espalmada em cima de um tecido. Certo. Então você vai arranhar ele continua preto ainda. Sim. Então não é o maior dos problemas. O maior dos problemas no sintético é realmente a resistência de rompimento à tração, que é o que o material consegue com uma malha um pouco mais forte e mais material, ele consegue dar essa resistência. Legal. Então é aqui que a gente faz o processo de corte. Então aqui dá pra sair alguns bancos aí, hein, velho? Dá pra ser um par de banco. Olha. Botar aqui enfileiradinho, só entrar os pedidos. Bom, daqui do corte de material, para onde que a gente vai? Que é aqui a nossa parte de customização. Então aqui, por exemplo, tem um banco cortado, certo? Aqui tem um banco cortado. E esse é couro natural, porque ele não tem a parte de fora. Percebeu o carnal. Isso. O que vai acontecer aqui? Agora, olha, você melhorou o mostruário aqui, hein? Aqui a gente vai ter que olhar qual que é as personalizações que vocês escolheram, dentre as que a gente falou que são possíveis, e aplicar elas no local escolhido do banco. Então a gente tem as logos, que são opcionais ou em baixo relevo ou bordado. A gente tem também a opção de fazer o semi-perfurado, que é feito nessa máquina aqui. Então naquela peça que a gente tem ali, o balãozinho ali, dá para colocar essa configuração também. E dá para colocar o perfurado também, que é uma outra. Isso que a gente chama de trabalho de superfície. Então, depois, além dessas configurações que a gente tem, que são feitas nessas máquinas aqui, a gente tem a costura programada, que é feita aqui. Então, aquelas são as opções que a gente tem atualmente no nosso catálogo e elas vão poder ser aplicadas no banco, na parte central, ou a pequena, que é aquela balãozinho que a gente chama de berlim, na faixa. E a máquina faz sozinha. Tudo nasce lá no desenvolvimento, a gente desenha o molde e aqui faz a costura daquelas peças. Então aqui ficam as faixinhas, ela faz a costura. Então a parte manual terminou lá na modelagem, né? Ela vai voltar na costura de novo, que é uma parte manual, que é juntar tudo de volta, que é onde a gente vai agora. Bora lá. Então aqui essas são as máquinas de costura. Não existe nenhuma tecnologia hoje que costure automaticamente os revestimentos. Não ainda que eu conheça, pelo menos no não seriado, né? Que é aqui, por exemplo, cada célula aqui que vocês estão vendo está fazendo um carro totalmente diferente um do outro. Que a máquina consegue... O que a gente consegue limitar nessa máquina? É a quantidade de ponto por perímetro, o tamanho do ponto, para a gente garantir uma padronização de todas as costuras estarem sempre iguais. E quando você tem toda a parte de corte automatizada, facilita aí 90% do trabalho de costura, porque ela não vai ter que ficar ajustando alguma coisa que tenha sido errada no corte. Exato. O corte estando certinho, não tem correção. Não tem correção, porque às vezes num processo de tapeçaria comum, a costureira ela vê que a peça ficou um pouco maior, ela tira o próprio pedaço da peça. Então aqui a gente não tem essa dependência, a gente já sai costurando. Então depois que a gente personalizou ali no setor, a gente vai aqui voltar para a mão de obra ainda, que é uma mão de obra bem específica. Aqui requer muito treinamento. A galera aqui, o tempo que tem é mais de 10 anos de casa, é a média aqui. Então é realmente uma capacitação contínua e sempre aprendendo técnicas novas, mas ainda é bem ser humano aqui nessa parte. E depois vai ali para a montagem final, que é onde a gente coloca a roupa no banco, que a gente fala, que aí também é totalmente manual. Essa aí é assim. E que essa parte da montagem final é muito importante, né? Porque você acaba tendo a necessidade de fazer algum ajustezinho manual, moldar ali a capa, né? Que na peça. Isso, se não for um trabalho bem feito, você também não vai ter o resultado. A minha analogia que eu faço aqui é igual você ir no Ricardo Almeida, fazer uma camisa linda, maravilhosa, só que na hora de abotoar, você abotoa os botões invertidos. Exatamente. Então não importa
Se a modelagem estiver linda, a camisa foi bem costurada, tá tudo bonito, mas na hora de vestir, você investir do avesso, você vestir ao contrário, você errar a ordem, você joga todo esse trabalho que a gente mostrou para vocês fora, porque aqui é capricho e capricho e capricho. Não tem outra explicação. Vocês vão acompanhar aqui, é basicamente o banco vai ficar aqui na espuma, né? Então a gente tira toda a roupa dele, todo o revestimento original que vem da Metal Horse, e daqui ele vai colocar o novo revestimento da Alemão, que vai dar a customização de acordo com as escolhas do cliente. É isso aí. Vamos Vamos mostrar o banco finalmente, que a gente tá aí já há meia hora falando e aí a galera ainda não viu os bancos. Vamos embora. Bom, fazendo aí um paralelo com o nosso amigo Dema, Racers, eu vos apresento a nova linha de banco da Metal Horse em parceria com a Tapeçaria Alemão. Bom, vamos lá. A gente tá trocado aqui, mas é bom que a gente vai falando cruzado. Bom, aqui, Racers, vocês têm o banco original, tá? Então, da forma com que a Metal Horse produz o banco. Então, o banco ele tem a capa dele em tecido, com as espumas centrais em suede, tá? Que é o Alcântara, que não é Alcântara, mas que é Alcântara. Então, a espuma central em suede, que é o mesmo material que a gente já utiliza, o suede é o mesmo material que a gente já utiliza na linha de banco street, né? Na linha de banco que não é reclinável, tá? E no caso, o tecido é um tecido novo que foi 100% desenvolvido para esse novo projeto, que ele é diferente do tecido do Banco Street. Por quê? O Banco Street ele foi pensado para você ter um banco onde a pessoa vai estar lá de macacão, suando dentro do carro. Não vai ter contato de braço, não vai ter contato de parte do corpo, perna e tudo mais. Ele vai estar dentro da roupa. Então ele é um tecido que foi desenvolvido para dar um conforto térmico, tá? E também ter uma absorção de suor, enfim, mais fácil. Nesse caso aqui, a gente está considerando que é um carro para o dia a dia. Então a gente precisou ter um tecido que fosse mais reforçado naquela questão da abrasão, né? Como o alemão levantou, que é extremamente importante. Mas que também tivesse um conforto ao toque que fosse interessante. Então é um banco que você pode tranquilamente ter no seu carro. Se seu carro já tem um interior de tecido, já é um interior preto, ele é um banco neutro que pode aí ser adaptado aos carros de forma geral. Porém, você que é um cara exigente, você que quer um trabalho customizado do teu carro, aí você vai cair nesse banco que o alemão desenvolveu com requintes de crueldade e riqueza de detalhes. Esse aqui foi com muito amor que eu fiz isso aí, porque realmente eu fiz como se fosse pro meu carro isso aqui. E de verdade, a gente testou diversas possibilidades e chegamos nessa modelagem. O que isso significa? Tem que ser assim o banco? Não. O que você tem que respeitar são essas peças. Então, por exemplo, isso aqui é uma peça, não dá para ela não existir. Você pode mudar, fazer ela inteira na mesma cor que o banco. Ok. Essa aqui, você não precisa ter o detalhe do balãozinho aqui. Você pode ter ela lisa, mas essa faixa tem que existir. Quando você olha aqui no de tecido, como o tecido consegue fazer essa curva, ele não necessita dessa costura. No nosso caso, para ter um acabamento melhor, a gente precisa colocar essa costura. Então, isso precisa ter também. Aqui, a parte central, a gente tem a opção, quer customizar facilmente? Se quiser manter o central original você pode fazer também. Vamos ter um custo diferenciado nisso, porque a gente não está tendo a questão de um material colocado aqui também. Então, a ideia é a gente fazer ao seu gosto. Então, a gente vai ter o pacote de customização, que inclui a customização do banco, mas o atendimento, você vai entrar em contato com a gente e vai escolher o que você quer. Eu quero com os dois em baixo relevo. Aqui a gente fez um de cada jeito para mostrar as duas possibilidades. Tá no mesmo banco com os dois, mas a ideia que a gente quer é que seja ou os dois em baixo relevo ou os dois bordados. Okay. Ou se você quiser ter o bordado com a marca do carro, ou se você quiser ter o bordado com o teu nome, o nome da namorada, o que você quiser, o alemão tem aqui infinitas possibilidades também, aí não tem problema. De bordado. Um ponto importante é tanto as almofadas do assento quanto do encosto, elas são exatamente iguais à do Bank Street da Metal Horse que a gente tem hoje. E que a gente
gente vende essas almofadas separadamente. Então amanhã ou depois, a espuma já não está mais legal, você quer trocar, você tem como comprar a reposição dessas espumas e muitas vezes aí a capa vai estar com a mesma qualidade, né? Você não vai ter o problema, você vai conseguir soltar a capa, as capas têm todas zíper, né? Você consegue tirar a espuma e substituir, ou para lavar, você consegue, aí tem uma possibilidade boa de remoção desse central aí, do conjunto central aí do banco. Outras possibilidades que a gente tem aí de customização, Alemão? Então assim, aqui a gente pode brincar com as cores também. Então, eu tenho um carro bege. O banco a gente fez no preto só por ser uma demonstração isso aqui. Eu quero fazer ele com essa costura aqui, mas sem esse negócio preto aqui, sem o sieg preto, eu quero ele inteiro no bege, porque meu Jetta é bege, eu estou colocando no meu Jetta. A gente pode fazer o banco inteiro bege. Eu não quero com sieg em nenhum lugar, eu quero mais combinando com o meu banco traseiro do meu carro, que já é inteiro em sintético, é inteiro liso, eu não quero ter essa distorção. A gente faz ele inteiro com a cor única. Aqui estão as opções que vocês podem aplicar nessa belezura aqui. Então, vocês estão vendo aqui algumas das opções de cores, mas no site vocês vão conseguir ver todas as cores disponíveis. E aqui são as costuras programadas que a gente tem. Então, como que é a minha sugestão? Na parte central do banco, todas essas aqui podem ser aplicadas, porque é uma parte quadrada, uma parte grande do banco, que cabe a personalização. Agora, aqui onde tem a faixa, a única que eu recomendo é realmente essa aqui, que é a Berlim, que é um balãozinho menor, mais detalhado, ou então você colocar aqui uma perfuração ou um semi-perfurado. Fica lindo, maravilhoso. O resto, você pode brincar com todas essas cores, com todas essas costuras e aplicar na parte central. Por exemplo, se você quiser fazer com essa costura aqui, no central do banco, ele ia ficar mais ou menos assim. Que também é uma possibilidade, fica muito bonito. Eu até tinha estudado fazer a primeira dessa forma também, mas eu quis seguir com o liso, só com uma faixa ali. Mas o que eu quero mostrar é isso, pode ser com a faixa, sem a faixa, com a costura, sem a costura, 2 cores, 3 cores, 10 cores. As cores de linha também, você pode alterar todas as cores de linha da forma que você quiser, de pesponto, eu quero preto mais. com pesponto vermelho, dá para fazer, que aí já é um detalhe mais sutil, que fica muito bonito no carro também. Dá para você mudar a cor dessa costura aqui, se você quiser essa costura na lateral mais chamativa ainda, que esse balãozinho se destaque mais, você pode colocar ele com uma cor diferente. Eu fiz no preto porque eu gosto mais do relevo que essa costura dá do que de chamar a atenção para a linha em si. Então assim, minha dica é personalizações mais horizontais, maiores na parte central, aqui na parte lateral, personalizações menores. Então são detalhes de furo, semi-perfurado, essa costura. E aqui também fica muito bonito. Eu tenho um carro vermelho por fora. Você colocar essa faixa vermelha só e o resto do banco todo num preto, por exemplo, também é uma possibilidade. Vamos falar um pouquinho da questão de pintura? Bora. Tá, você tem a opção de fazer a pintura aqui do passa-cinto, né? Aqui o negócio é bem legal, né? Que às vezes a pessoa não tem uma noção, mas que esse SEG aqui, ele tá aplicado porque é o lugar onde quando você utiliza o cinto de 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, enfim, que você vai utilizar o passa-cinto, a hora que você tira esse cinto e você joga para trás, isso vai apoiar aqui. Então ele é justamente uma área de maior resistência que você tem aonde você faz o apoio do cinto. Então isso aí ajuda você ter uma vida útil maior do banco. Até mesmo se você não colocar o 4 pontos, 5 pontos, o próprio cinto do carro, sim, normal 3 pontos, acaba passando por aqui e também dá uma proteção maior aí pro produto. Exato. Outra coisa legal que a gente também teve a ideia no meio do caminho, aqui, que ele tá lacrado. É que as costas do banco ela é inteira de fibra. Então ele veio nessa cor, que é igual ele falou, cor básica que combina com tudo, preto tranquilo. Mas é muito legal você personalizar essa parte aqui também. Então a gente também vai oferecer isso. A gente pode fazer um processo de pintura nessa peça para combinar com a cor do carro ou envelopamento. Então, eu vou envelopar meu carro, vamos envelopar com o mesmo material as costas do seu banco também,
que você vai ter essas costas. Imagina, você tem um carro azul, um azul super chamativo da linha Porsche, por exemplo, lindo, maravilhoso. Miami Blue. Miami Blue, isso aí. Eu ainda não tenho Porsche, então quem tem Porsche já sabe mais, né? Eu ainda não cheguei lá, tô nas BM ainda, mas já eu conheço das cores dos Porsche. Então você pode colocar um Miami Blue aqui atrás e ficar um banco que não vai ser azul, você vai fazer um banco na cor que combina com a interna do carro, mas as costas do banco personalizado com a cor do carro. Então, assim, a ideia dessa nossa parceria é você poder customizar. O pacote que vai estar vendendo no site é um pacote de customização. Depois você vai entrar em contato com a gente e vai escolher, dentre todas as possibilidades, o detalhe que mais atende para o seu carro ficar único, para você parar e ninguém ter um igual. Então essa é a ideia. Detalhe também, a estrutura lateral do banco, você também consegue mudar a cor, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura que vocês fizeram aqui em prata, né? E a estrutura do banco, como ela vai vir originalmente em preto, então você consegue fazer essa variação da cor também da estrutura. A única cor que a gente recomenda não mudar é a do trilho móvel, porque o trilho móvel ele já vem bonitinho, montadinho, lubrificado, e aí desmontar o trilho móvel para limpar vai ser uma dor de cabeça a mais. Tem dois detalhes que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o dispositivo de regulagem, tá? O dispositivo de regulagem do banco, ele é de rosca, tá? Então você consegue ter uma precisão muito boa na regulagem do banco e fica com uma opção boa de você acertar direitinho ali o quanto você vai querer descer ou subir do banco, tá? E também aqui, uma outra dúvida que o pessoal tem é que, André, mas por que a estrutura do banco reclinável é diferente do banco concha? Porque o banco concha ele é todo num formato só atrás, e a do banco reclinável ela tem essa parte mais cavada e a parte de cima mais aberta. Então, como eu falei para vocês, todo esse molde de concha foi desenvolvido por nós. O que acontece no banco reclinável, você precisa ter possibilidades de ângulos diferentes das costas para você ter conforto. Então, se eu pego um ângulo único, como é o concha, e você reclina ele, você vai ficar com um buraco entre o seu apoio lombar e as suas costas. Então, o banco reclinável ele precisa ter uma concha com formato diferente, para conseguir continuar te abraçando muito bem, independente do ângulo que você tenha posicionado o seu banco. E isso também tem uma questão de rigidez estrutural. Então, todo esse formato aqui foi pensado de uma forma onde a gente consiga concentrar a carga, basicamente do peso do tronco da pessoa, fixando somente nas laterais. Então, toda a energia, né, da força que o banco tá fazendo, ele acaba concentrando nessas duas laterais. Por isso que você tem essas laterais muito mais reforçadas, por exemplo, do que no banco concha normal, que ele tem uma distribuição de força única, porque você não tem reclinação do banco. Tá? E eu achei linda essa Isso ficou funcional. Funcional, mas é bonito pra caramba, porque tem um design diferente também. Não é só aquele orelhãozão normal, né? Tem todos os recortes aqui. Realmente ficou muito bonito. Racers, e um outro ponto extremamente importante é o peso, tá? Esse banco, ele está disponível em dois tamanhos, o tamanho médio e o tamanho grande. As dimensões dele são bem aproximadas aí com a dimensão que a gente tem no Bank Street hoje, tá? E o tamanho médio, ele tem 14 quilos e o tamanho grande, ele tem 15 quilos. Então, assim, é um banco muito leve quando você compara com os bancos automotivos normais. Quanto normalmente tem aí um banco de carro normal, não os de luxo? Isso, de um carro normal você vai ter perto dos 30 quilos, 32 quilos um banco convencional. Aí quando você vai para o de luxo, o céu é limite. Chega banco de carro coupé, que tem o sistema de escamotear. Se ele for escamoteável, elétrico, se tiver aquecedor, não sei o que lá, você já pode colocar perto de uns 60, 70 quilos o banco. Vamos fazer uma homenagem ao nosso amigo Pocinha aí, que tá com o banco do GTR dele aqui, tá ali atrás. Quanto que pesa aquele banco do GTR? O banco do GTR ali pesa perto de 40 quilos, aquele banco. Que já é um banco mais leve. Quando você pega um banco, por exemplo, de uma Mercedes... Ele falou que a dele, que a gente vai colocar 60, o banco, que a gente vai colocar esse aqui, pra você ter uma ideia. Ele tem a Mercedes dele, é uma CLS, que foi uma das recordistas numa milha,
e ele precisa tirar peso dela. Ele vai conseguir, só de trocar os 2 bancos por um banco dianteiro, ele vai conseguir uma redução de mais de 120 quilos É um absurdo. no carro. Você tirando 4 parafusos de cada banco e colocando um novo banco no seu carro. E sem perder o conforto. Isso aí. E não é mole, porque tem muito banco de fibra que ele perde a rigidez estrutural. Sim. Esse aqui você percebe pelo formato que ele foi feito, a gente testou, ele tem a rigidez. É um caso de amor isso aqui. Alemão, que esse seja o primeiro de muitos lançamentos em conjunto nosso aí. Acho que a gente conseguiu dar uma aula para o pessoal sobre os bancos, mas também sobre personalização, que é uma dúvida recorrente aí do pessoal, de como funcionam os processos, as operações. E você tem uma estrutura aqui de primeiro mundo. E é muito legal aí ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do teu trabalho também. Prazer estar aqui no canal, em 2 canais ao mesmo tempo dessa vez. Você tá no seu e no meu. É muito legal. Muito feliz de finalmente ter uma solução para oferecer para os nossos clientes também, porque muita gente pedia para a gente na nossa loja, pô, eu queria colocar banco concha, pô, eu queria banco concha. E o que tinha no mercado de reclinável já era coisa que, pô, quem sabe o que tem já sabe onde compra, não era mais uma novidade, não ia ter esse lado da customização, a gente não participou do desenvolvimento também, então a gente nunca chegou a oferecer. Então agora temos para oferecer, em parceria com a Metal Horse, você vai poder adquirir com a gente ou o básico ou o personalizado, isso vai ser animal e nosso time inteiro vai estar à disposição, a gente vai estar sempre disponível para criar a personalização após a compra de vocês vão entrar em contato e a gente vai formular como vocês querem o banco em cima desse design que a gente fez com as customizações suas. É isso aí, Racers. Bom, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo mostrando como se instala os bancos Street, que não vai ser tão diferente assim a instalação dos bancos Street para os bancos reclináveis. Então você já vai aí se preparando para o que você vai precisar fazer para instalar o banco no teu carro. Vou deixar também aqui um vídeo do projeto do Porsche e também aqui um vídeo do projeto da BMW do Alemão, que ele tem aí uma playlist super legal do projeto da BMW dele, que tem uma customização de interior linda, bem maneira mesmo, tá? Então vale a pena aí assistir. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até a próxima, Racers. Valeu, galera. Tamo junto. Como é que você começa os vídeos normalmente? Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu não tenho o meu jargão. Você não tem seu bordão? Não tenho. Brasileiro precisa de bordão, velho.